pilastra da verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. De volta, com novos argumentos e novas indagações. Um abraço a vocês. Vocês vão assistir o vídeo? Eu vou fazer questão de não cortar a historinha de uma irmãzinha em um podcast que ela ganha, é isso mesmo. Achei uma que ganha para a Bispa Nadir. Essa ganhou de lapada. Ganhou. Ela conseguiu, numa noite, num culto, ressuscitar uma pessoa, um morto que veio do hospital, e conseguiu curar 3 cegos de nascença, no mesmo culto, através da fé dela, do ministério dela. Ela contou isso em podcast. Assista aí. Agora depois me ouça. Ouça a historinha todinha aí dela. A porta. Entra 5 homens. 1, 2, 3, 4 e um acompanhando. Um defunto. Mandaram buscar no hospital. Morto. E levaram para a igreja. Chegou e botaram assim na frente do púlpito. Vamos que isso aqui é o púlpito. Botaram na frente. Aí eu perguntei para o diácono que estava do lado: o que é isto? É uma prova para vocês. Se vocês são mulheres, são pastoras, a Assembleia de Deus não tem pastora, então você vai ter que ressuscitar esse defunto para provar que vocês não são rebeldes. Olha, irmã, ressuscita esse morto. Eu parei assim, fechei os olhos, fiz uma oração aqui e disse: Deus, eu nunca esperei passar uma prova dessa. Sou filha de pastor. Eu nunca vi um pastor e nem meu pai ensinar como é que se ora para tu ressuscitar um morto. Se tu estás me dando uma aula, me dá sabedoria. Como eu devo agir? E o defunto ali, a igreja toda em pé, calada. Menina, é terrível isso, viu? Nossa. Você não pode imaginar uma igreja grande, você sozinha no púlpito, sendo provada se você é ou não é uma pastora, uma obreira, um vaso de Deus. Aí eu disse para o Senhor: o que eu faço? Perguntando aqui. O Senhor disse para mim: desce. Tem mais santidade lá embaixo do que aqui em cima. Aí eu desci, chamei a minha irmã e disse: fica aqui nos pés. Eu fico na área da cabeça. O Senhor disse: não põe a mão. Prepara a igreja. Eu pedi que a igreja toda levantasse a mão e fizesse oração silenciosa. E eu orei e pedi: o Senhor, devolve a vida deste homem, porque eu sou tua serva. Prova que tu estás comigo e que eu te sirvo em verdade. Aí o Senhor disse: não põe a mão. Ordena que o espírito de vida volte e o espírito de morte saia. Eu orei e ele começou a mexer os olhos aqui. Aí o diácono olhou assim: ele está mexendo os olhos. Eu disse: fique quieto. Eu olhei para ele, já perguntei o nome dele, chamei e disse: diga glória a Deus. A voz não saía. Eu disse: em nome de Jesus, diga glória a Deus. Ele: glória a Deus. Eu digo mais alto. Botei o microfone para que a igreja ouvisse. Eu disse: levanta, dobra o joelho aqui. Vou agradecer a Deus pela sua vida. E apresentei para a igreja: está aqui, vivo. Deus batizou ele com o Espírito Santo. Ele saiu correndo pelo meio da igreja, todo dando a volta. Eu pensei que acabou. Aí o rapaz levou, sentou ele. Eu fui continuar a mensagem. Quando eu olho para a porta, está entrando uma família, marido, mulher e filho. Um garoto de 10 anos. Aí eu olhei para a irmã e perguntei: isso aí é outra prova para vocês. Ai, gente. Mandaram buscar em casa. Família de cego de nascença, pai, mãe e filho. Eu fechei os olhos e disse: Deus, e agora? Eu nunca vi nem ninguém orar, o cego, para receber vista. Eu fechei os olhos. Aí uma voz veio assim no meu ouvido: filho, o que o cego vê? O que você responderia? Nada. Foi o que eu respondi. Aí perguntou a segunda vez. Eu respondi outra vez: nada. Aí perguntou a terceira. Aí eu parei. Eu botei a mão aqui e disse: eu respondi a primeira vez. Ele perguntou a segunda, eu respondi. Ele perguntou a terceira, então as 2 respostas estão erradas. Sim. Certo? Aí eu aqui, orando na mente. Aí eu disse para o Senhor: me dá sabedoria para entender o que tu estás me ensinando para realizar a tua obra. Aí perguntou a terceira vez: o que é que o cego vê? Aí eu fechei os olhos, apertei. Eu disse: treva, escuridão. Aí a voz disse para mim no meu ouvido: repreende o espírito de trevas e decreta luz para essas vistas. Olha, quando o garotinho virou assim: papai, eu tô te vendo.
Aí abaixou ele aqui assim e disse: eu também estou te vendo. Mais um vídeo, mais uma matéria, mais uma narrativa do Antony Galvão. E o vídeo de hoje tem uma proposta. Quem estuda, analisa, pesquisa, sabe. Quem não faz essas três coisas apenas acredita. Infelizmente, o nosso povo foi programado para acreditar em história. Tanto que acredita em história de livro, né? História antiga, de pessoas que ninguém nem tem certeza que existiram. Por que não acreditar em uma história de alguém que não tem fundamento porque a pessoa não pesquisa? Eu fiz questão de deixar o vídeo desta senhora aí contando esse testemunho, eu chamo de testemunho. E tem algumas razões pelas quais você não deve acreditar nisso que essa senhora falou. Ela cometeu algumas contradições. Não sei se vocês perceberam. Não, mas quem acredita não percebe, né? Quem acredita prefere acreditar de qualquer jeito. É a mesma coisa de comer pimenta sem mastigar. Você engola a pimenta. Tá? Mas se você pegar 10 pimentas malaguetas, você apostar com alguém que você come as 10 pimentas malaguetas de vez, se você apostar com alguém e não foi explicado assim, olha, tem que mastigar, você ganha a aposta. Porque você engole uma, engole a outra, engole a outra, engole a outra, engole a outra, engole a outra e pronto. Mas se a aposta for assim, você tem que mastigar, eu duvido você mastigar 3 pimentas malaguetas, bem vermelhinhas assim, até chegar na 10ª, você perde a aposta. Então, esse povo crente, eu fui de lá, eu sou ex-pastor assembleiano, deixando claro, este povo crente come pimenta sem mastigar. Por isso que tem um ateu aí que o cara é perito em conhecimento. E ele falou uma coisa muito interessante no podcast. Quem lê a Bíblia vira crente, mas quem entende a Bíblia vira ateu. E é verdade, cara. Mas deixando a Bíblia de lado, vamos entender a história desta senhora. Primeiro eu quero agradecer quem mandou para mim essa história. Quem mandou para mim essa história foi um amigo chamado Ed. Acho que é Ed mesmo, Ed. Tá? Um abraço para você. Inclusive ele falou para mim: Antony, conversa, fala sobre isso. O que é que você acha sobre isso? E eu vou mandar o que você falar aqui para meu irmão. Primeiro eu quero mandar um abraço também para o seu irmão e dizer a ele que ele estude mais. E se ele é assembleiano, fala para ele, ao invés dele viver de religião, ele estude sobre religião. Porque se ele estudar sobre o fundamento de toda e qualquer religião, inclusive o cristianismo, que vem também o enxerto do protestantismo, e o protestantismo é o enxerto do cristianismo católico, ele vai se decepcionar, infelizmente, porque ele vai descobrir o que eu descobri, e aí talvez não seja legal, mas pelo menos ele abre a cabeça. E um abraço para seu irmão, né, Ed? Um abraço para você e para sua família. O intuito deste canal e a proposta não é tirar a fé de ninguém, é fazer a pessoa pensar. Se a pessoa não quiser pensar, eu não posso fazer nada. Primeiro, Antony, você tá chamando a senhora de mentirosa? Peraí, gente. Peraí. A forma que ela falou aí nesse podcast, que eu acho que já tem 2 jovens também no podcast, engana qualquer um. Mas na verdade, o crente que tem assim o porte dessa senhora, ali tá mentindo 2 vezes. Se ela é mentirosa, eu não sei, mas ela tá mentindo 2 vezes. Primeiro, ela mente para ela mesma e depois ela mente para as outras pessoas. E o problema todo é que ela acredita na mentira. E a mentira, quando ela é contada várias vezes, ela se transforma em uma verdade. Nossa mente, eu que estudo a mente humana, existem alguns efeitos que são causados na nossa mente que fazem a gente acreditar numa mentira como verdade.
E a questão é que esta senhora, ela acredita mesmo nisso, só que isso nunca aconteceu e eu vou provar por que não aconteceu. Eu vou falar por quê. E uma prova aqui. Prova por lei. É prova por lei. Eu não sei que tipo que país aconteceu isso. Porque aqui no Brasil, com certeza não. Vou dizer. Primeiro, ela falou o seguinte, que tiraram um defunto do hospital, presta atenção, do hospital e levaram até a igreja. Entra 5 homens. 1, 2, 3, 4 e um acompanhando. Um defunto. Mandaram buscar no hospital. E quando ela viu, entraram com aquele defunto na igreja. Não bate. A conta não fecha. Primeiro, existe protocolo de lei. Nenhum hospital libera. Nenhum hospital até hoje, isso de muitos e muitos anos, nenhum hospital libera uma pessoa que morreu assim. Não, pega, tira daqui, leva pra lá, vai enterrar. Não é assim não, cara. Tem protocolo. Vamos entender o protocolo, pra depois eu fazer minha crítica dentro do campo das ideias. Eu não tenho nada contra essa senhora não, mas a senhora tá, na minha opinião, ela está mentindo, ela mentindo muito. E por isso que eu digo pra vocês que o Brasil é impregnado com religião e as pessoas acreditam em histórias. E depois eu vou até fazer um desafiozinho para ela se ela assistir esse vídeo. Quando uma pessoa morre, você vai ver na sua tela aí o protocolo. Em um hospital, há um protocolo bem definido que deve ser seguido tanto do ponto de vista legal quanto ético. Tá? O processo envolve diversas etapas. Eu estou aqui com uma fonte segura, viu, gente? Uma pesquisa de fonte segura. E a função do hospital é garantir que tudo seja feito com respeito, dignidade e dentro da lei. Aí tem os principais passos. Veja os principais passos. Funções do hospital após a morte de um paciente. Primeiro, olha só. Confirmação oficial do óbito. Aí o que acontece em primeiro ponto? Um médico precisa atestar oficialmente a morte, registrando data, hora e causa do falecimento. Tá certo? Um atestado de óbito será emitido. Este documento é essencial para qualquer procedimento posterior, como registro em cartório ou liberação para o velório. Tudo isso, olha só. O corpo não sai de qualquer jeito do hospital, não, cara. Saiu do hospital para ir pra igreja, para orar. Vocês não acreditam em conversa fiada, não, gente. Esse rapaz aí que mandou para o irmão este vídeo, infelizmente o senhor tá acreditando em coisa, cara. Pesquise primeiro. O senhor tem uma fé. Fé é uma coisa. Você pode ter sua fé. Agora, acreditar nessas besteiras, olha só. Segundo ponto, comunicação à família. Aí, olha só, aí vai comunicar a família. A equipe de enfermagem ou assistência social do hospital geralmente é a responsável por entrar em contato com os familiares. Se a família estiver presente, a comunicação é feita pessoalmente com sensibilidade, não é de qualquer jeito. Caso contrário, o hospital liga para os contatos fornecidos no momento da internação. E aí tem outra série de protocolo que vocês vão ver aí, cara. O número 3 diz assim: o hospital orienta os familiares sobre o que fazer em seguida. Providenciar registro de óbito no cartório, entrar em contato com funerária de confiança, que cuidará da remoção e preparação do corpo, tá? Não sai de qualquer jeito do corpo do hospital, tá bom? Quarto ponto, liberação do corpo. Olha só, o corpo é encaminhado ao necrotério do hospital até ser retirado pela funerária, tá? E não vai ser retirado para qualquer canto, não. Até para chegar para o velório ser feito na casa da pessoa. Quando morre em qualquer lugar, tudo bem. Morreu em qualquer lugar, dá tempo você levar para uma igreja, qualquer canto. Mas ela está deixando claro que tiraram do hospital. O hospital só libera o corpo
mediante a apresentação de atestado de óbito e os documentos da funerária autorizada pela família. E aí vai. Em alguns casos, como morte suspeita ou violenta, o corpo é encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal, para investigação. Eu vou finalizar aqui. Registro e arquivamento. O hospital arquiva cópias dos documentos e registra internamente a ocorrência do óbito. Também pode fornecer relatórios médicos para a família, caso solicitado, especialmente quando há dúvidas sobre a causa da morte. Tá? Olha só. A primeira contradição que essa senhora cometeu foi essa. Primeiro, se isso existisse de fato, acontecesse isso, alguém violasse a lei e tirasse o corpo de lá do hospital e levasse para a igreja e acontecesse isso, isso seria publicado em mídia. Em mídia. A Assembleia de Deus, que ela é da Assembleia de Deus, seria a igreja hoje de dizer não. Foi a única igreja que conseguiu através disso. Então essa senhora está cometendo vários delitos mentais de mentiras. Talvez ela está acreditando, até ela está acreditando nesta mentira. Isso não aconteceu, nunca aconteceu, gente. Deixando claro, eu atesto para vocês que isso é uma mentira e eu desafio ela, porque se de fato ela tivesse este suposto dom e isso fosse tudo verdade, que isso tudo é mentira mental, alguém levaria ela da igreja ao hospital. E com autorização, quem sabe, da a própria família de quem morreu, chegar até o defunto. Ou então no velório, já no caixão. Ou então saindo para ser sepultado. No cortejo final. Aí poderia até enganar. Mas dizer que tirar o corpo do hospital e levar para a igreja é mentira, mas muita mentira. E eu estou falando dentro da lei. E a lei existe para isso. E há muito tempo, desde que eu nasci. Não tem conversa. Olha o que a religião faz na mente humana. Tem gente que acredita nisso. E um testemunho desse aí, moço, engana a gente. O que tem de gente. Onde ela deu esse depoimento e deu esse testemunho aí, com certeza tem centenas e centenas de mensagens apoiando e glorificando e acreditando nisso. O crente consegue acreditar na mesma mentira. Por isso que eu digo para vocês que igreja, religião, ou qualquer movimento religioso são fábricas de mentira. Tá? Fábricas de mentira. E se ela tivesse isso mesmo, ela ressuscitou um só, tanta gente precisando. Então, olha só. Só que ela conta o seguinte, no mesmo testemunho, na mesma noite que ela ressuscitou aquele homem, através da oração dela, que uma voz falou no ouvido dessa mulher, deve estar em tratamento, essa senhora, ouvindo vozes, falou no ouvido dela, Deus falando com ela, igualmente fala com qualquer um. Na mesma noite ela falou que entrou na igreja, uma família de cego de nascença. O pai, a mãe e o filho. Vocês ouviram isso? Quero buscar em casa. Família de cego de nascença. Pai, mãe e filho. Vocês ouviram isso? Cara, na mesma... Ela terminou de ressuscitar um e já vem alguém já trazendo de novo alguém cego de nascença. O filho, o pai e a mãe. Aí ela faz a oração dela. Ô Senhor... E a voz pergunta para ela, o que é que um cego vê? Aí ela respondeu nada. Aquelas duas meninas do podcast, aquelas duas jovens, nada. Aí no final de tudo, não, o cego vê trevas. Ele vê trevas. E ela conta essa história, e na história do defunto, ela conta o seguinte, que Deus falou que ia substituir, tirar o espírito de morte que estava na pessoa. A pessoa tem um espírito de morte, tá ali na pessoa, viu? Espírito de morte. A morte tem o espírito de morte. Tirar o espírito de morte e devolver e colocar o espírito de vida. Essas contradições, para quem pensa, para quem analisa, vão entender que todas essas historinhas, todas são mentiras. Muitas mentiras. O que mais tem dentro de igreja são esses testemunhos. Se vê uma senhora dessa, acho que essa daí conseguiu ganhar para a pastora Nadir.
Eu até falei pro colega meu, ele deu risada. Falei, conseguiu ganhar para Nadir, a Bispa Nadir. Porque a Bispa Nadir, ela fala que vai no inferno, que ela volta do inferno, que Jesus leva ela, é no céu e tudo. Mas ela nunca, não sei se tem algum vídeo da Bispa Encardi, né? Da Bispa Encardi dizendo que Deus usou ela para ressuscitar um morto. Ou então para curar cego de nascença. Então essa senhora aí, com essa falinha mansa aí, toda, não é nada contra o ser humano não, gente. O que ela falou aí, ela conseguiu ganhar na mentira para a Bispa Encardi. Ganhou. Ela conseguiu ganhar na mentira para a Bispa Encardi. Tanto que eu vou colocar na thumbnail deste vídeo uma senhora que conseguiu ganhar para a Bispa Encardi. Que na mesma noite, no mesmo culto, ela conseguiu ressuscitar um morto que veio do hospital e curar 3 cegos de nascença. A realidade, ela massacra qualquer crença. É muito simples e muito fácil desmascarar qualquer pessoa que conte isso em qualquer lugar. É simples. É só pedir dados, laudos, qual foi o hospital, de onde foi, de quem era a família deste morto, cadê o atestado de óbito, uma xerox, qualquer coisa assim do atestado de óbito. Como é? Cara, não tem. Se o morto sai do hospital morto, constatado pelos médicos, foi o que eu li aqui, vocês viram, e ele tá vivo novamente e tem que refazer seus documentos, o próprio médico ia se responsabilizar ao hospital e dizer, não, essa pessoa saiu daqui morta. Então acreditar numa história dessa é a pessoa que quer ser enganada até o último dia da vida. Gente, não precisa ser ateu. É porque não tem jeito, não dá mais, cara, pra acreditar em qualquer besteira. Porque eu já fui muito além, já cheguei bem distante. Lendo e sobre religiões, sobre essas mentiras. Mas não precisa ser ateu. Não precisa nem ser agnóstico. Até acredite em qualquer energia por aí. As 4 coisas do universo: energia, espaço, matéria e tempo. Dentro dessa energia, espaço, matéria e tempo, acredite em qualquer Deus por aí. Você tem todo o direito de acreditar no que querer e liberdade para isso. Agora achar que isso acontece com uns e outros não. Outra contradição que ela cometeu foi quando ela falou que ela falou para Deus, ela conversou com Deus, igualmente a gente eu estou conversando aqui, vocês estão me ouvindo. Mas Deus conversou com ela assim, igualmente você conversa com qualquer pessoa em casa. Ela falou que não sabia fazer a oração para ressuscitar um morto. E precisa saber? Morto, defunto, volte à vida agora, em nome de Jesus. Se eu sou homem de Deus, se eu sou mulher de Deus, que esta pessoa ressuscite agora, porque Jesus prometeu isso para mim, esta autoridade. Ele ressuscitou mortos. Pedro também ressuscitou, Paulo também ressuscitou, Eliseu também ressuscitou. Então, Senhor, a oração é essa, é simples. Se eu sou serva, ela falou que ela é serva de Deus, é escrava de Deus, a palavra serva. Ela nem sabe o que significa a palavra serva, é escrava. Deus precisa de escravo. Então, Deus, coloca a risadinha aí, por favor, a risadinha. Tirando onda mesmo. Então, Deus, seguinte, Senhor, Jesus falou, está escrito em João 14:12. Quem crê em mim fará as obras que eu fiz e ainda mais. Vou para meu Pai e vou deixar isso com vocês. Está escrito lá. João 14:13. Tudo que pedir crendo recebe. Pronto. Pode chegar num cortejo, pode chegar em qualquer lugar, em hospital, em qualquer lugar e ressuscitar qualquer um com a fé. Essa mulher nunca ressuscitou ninguém, deixando claro. Não tem prova. Se ela tiver como provar isso aí, eu deixo de ser ateu. Pronto, acabou. Se ela tiver como provar isso aí que ela falou, provar mesmo com laudo médico, falando isso aconteceu mesmo, tal tempo, tal dia aconteceu, algum tipo. Se ela provar isso aí, eu deixo de ser ateu. Vou dar um desafio aqui pra ela. Mas não precisa nem ser ateu, cara. Basta entender, basta pensar que isso aí é uma mentira
Uma grande mentira que essa senhora está mentindo para ela mesma. Ela acha que isso é verdade, ela está mentindo para ela mesma. A mente dela criou isso e ela foi falar no podcast. Ela que é assembleana. E eu vim de lá. Eu sou esse pastor assembleano, 25 anos de crente. Pastor assembleano. Todos esses movimentos, essas mentiras. Eu já ouvi tantos testemunhos e eu chorava em testemunho assim. É apenas uma história. Nada mais do que isso. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos, novas indagações. Agradeço ao amigo que mandou para mim essa história. Achei para fazer o vídeo aqui uma história muito boa, porque isso aí desperta realmente pessoas. E com certeza, quando um crente manda uma história dessa, um vídeo desse para um ateu, para um agnóstico, é como se ele estivesse querendo provar que o Deus dele é verdadeiro, que aquilo aí tudo aconteceu. Mas não se prova desta forma, não. Se prova com fatos. Fatos. Contra fatos não há argumentos. Conversar, falar, até GPS fala, papagaio fala, né? Hoje tem vários aplicativos que falam com você. Eu quero ver provar. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.